Oi, eu sou Tereza Freitas, psicóloga, trabalho no espaço terapêutico Multiplicar e hoje eu vim falar para vocês sobre depressão, né? Porque as pessoas tudo hoje dizem que está deprimida, está com depressão e às vezes é uma simples tristeza. A depressão, ela se caracteriza por perda total de vontade, de expectativa pela vida. A pessoa se desinteressa pelos afazeres mais básicos, fica desleixada, ela, dependendo do nível de depressão, ela se recusa até a tomar banho, ela perde totalmente a vontade de viver. E a depressão, ela pode ser desencadeada por uma perda de um familiar, por exemplo, um evento de luto, mas a depressão ela tem uma causa, uma predisposição genética, né? E ela também tem base em neurotransmissores. Então, estudos já mostram que a depressão ela tem uma forte ligação com neurotransmissores, muitas vezes falta de alguns ou excesso. Está muito ligada a dopamina, serotonina, entre outros. Então, a depressão, quando a pessoa fica por mais de 2 semanas com fadiga, pode dar mau humor, desinteresse por coisas que antes ela fazia. Às vezes a pessoa tinha uma vida social ativa, gostava de barzinho, gostava de cinema. Ela perde essa vontade. Muitas vezes, com o decorrer do tempo, a pessoa não quer ver nem televisão, ler livro, fazer as coisas em casa, trabalhar. Ela entra numa profunda tristeza, mas além disso, ela não consegue entender por que ela está daquela forma. É uma tristeza que ela não consegue mensurar, ela não consegue normalmente descrever, porque ela sente muita fadiga, ela tem um sentimento de culpa muitas vezes por estar naquela situação. Então, quando isso acontece, a pessoa demora até a buscar tratamento, porque é um estado em que ela vai entrando paulatinamente. Ela começa com falta de apetite, ou então ela come muito, ou ela tem insônia, ou então ela passa o dia inteiro dormindo, que é uma forma dela fugir, mas ela não se dá conta de que ela está com sono o dia inteiro por conta disso. Então, a depressão ela tem alguns fatores que podem desencadeá-la, como eu falei anteriormente, né? Às vezes um divórcio, a perda de um ente querido, alguma situação de trauma, né? Um assalto, alguma coisa assim. Mas ela tem o fator da predisposição e, além disso, ela tem as bases dela também nos neurotransmissores. Então, é interessante que quem tem esse tipo de sintoma, quem está com essa perda de vontade nas coisas da vida, no prazer nas menores coisas, quem começa a perder isso, não consegue se entender, é necessário que busque ajuda, porque a depressão, ela, quando ela atinge um grau severo, a pessoa pensa inclusive em suicídio. E o sentimento de culpa que ela tem por não entender o que está acontecendo e ao mesmo tempo perder totalmente o prazer de estar com a família, de se dedicar a ela mesma, ao seu próprio asseio, a sair, enfim. Ela tem uma série de agravantes junto com essa tristeza profunda. Porque, na verdade, essa tristeza profunda ela se resume em falta de vontade em fazer as coisas, em uma fadiga absurda, muitas vezes mau humor, então a pessoa começa a ficar agressiva com quem está mais perto, né, que são os familiares. Então ela trata mal, ela dá respostas ruins para as pessoas e junto com isso vem um sentimento de culpa e aí torna a depressão mais forte. E a pessoa vai querendo ficar isolada socialmente, ela tende a querer ficar só no quarto, trancada, sem ver nada, sem ouvir nada. Se ela antes gostava de música, ela passa a não querer ouvir música, não, enfim, ela perde a vontade em tudo. Então é interessante que vocês, que são familiares até de pessoas que começaram com esse tipo de comportamento, buscar ajuda. Observa os outros sintomas. Se era uma pessoa que anteriormente ficava junto com a família, fazia as refeições juntas,
costumava interagir com a família e socialmente e passou a não ter mais esse prazer, observa isso e busca ajuda, porque muito provavelmente essa pessoa está entrando num processo depressivo. Hoje em dia, principalmente com essa crise, as pessoas que estão em dificuldade financeira, que anteriormente tinham um patamar social, um nível social um pouco mais elevado e de repente perdeu, é um fator também causador da depressão. Então, você que está passando por essa situação ou que tem um familiar ou um amigo que você percebe esse tipo de sintoma, busca ajuda ou conversa com ele para poder efetivamente tratar disso, porque a depressão é algo muito ruim, mas que pode ser tratado e a pessoa ter qualidade de vida e voltar às suas atividades normais. Tá bom? Até a próxima!